Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao episódio número 64 de Emoções em Podcast. E hoje o tema é como cuidar da saúde mental. Vou ter comigo o Dr. Alfredo Leite, que para quem não conhece, passo a apresentar. Ele é licenciado em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Temos ISPA, isso em comum, não é? ISPA. Exatamente. É Já mudou de nome apaixonado entretanto e pela depois voltou ao nome, psicologia. não foi? O quê? Mudou de nome entretanto, mas depois voltou ao nome original, não foi? Sim. É apaixonado pela psicologia positiva e desenvolvimento de competências socioemocionais. Com uma abordagem prática e inspiradora, é o mentor do projeto Mundo Brilhante, que visa capacitar alunos, educadores e famílias em Portugal através de formações e palestras em escolas e empresas. O seu trabalho é amplamente reconhecido pelo impacto positivo na criação de ambientes escolares motivadores e na promoção da resiliência e do bem-estar emocional. Para além de ser um orador dinâmico, que eu já tive a oportunidade de presenciar aqui na cidade do Montijo, A Ana o está no Alfredo Montijo é também também? formador. Diz? Está no Montijo? Sim, eu vivo no Montijo. Também, sim, senhora. O Alfredo Leite é formador no Instituto CRIAP, onde leciona cursos sobre psicologia positiva aplicada ao ensino. É também um autor prolífero, contribuindo regularmente com artigos e formações direcionadas a pais e educadores, com foco no fortalecimento das relações familiares e no desenvolvimento emocional das crianças. A sua abordagem é prática e baseada em estratégias que combinam inteligência emocional e resiliência, sempre com um toque de humor que o distingue em todos os eventos onde participa. Também fui testemunha de vários, de vários Bom, episódios com muito humor. bom. Então, ele é casado e é pai de 3 filhos, não é? Quando Obrigado, é dizer obrigado. assim, hã? Obrigado. Utiliza a sua experiência pessoal para enriquecer o seu trabalho, abordando temas como a ansiedade, a parentalidade e a gestão de emoções no dia a dia. O seu Muito bem. compromisso com a educação e o bem-estar emocional é um exemplo inspirador de como a psicologia pode ser utilizada para transformar vidas, começando nas escolas e alargando-se também às famílias. Não poderia deixar de trazer aqui, à data de hoje, dia 7 de outubro, o doutor Alfredo Leite, que é psicólogo, e dado que, não sei se toda a gente tem conhecimento ou não, mas dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental, e assim, nada melhor do que ter aqui alguém que é psicólogo, trabalha realmente nesta área também, para nos falar sobre este tema de como cuidar da saúde mental. E dado que foi um tema que eu também ouvi falar em palestra, Exato. e gostei bastante, vai ter que ser meu convidado. E obviamente que arrisquei e fiz o convite e felizmente tive aqui o prazer de que o Dr. Alfredo Leite aceitasse. Então, afinal, o que é isto da saúde mental? Obrigado pelo convite. Gostava de partilhar aqui com as milhares de pessoas que nos estão a ver que comprei uma casa nova, tem ali um piano, estou contente por ter aqui a casa nova, uma casa toda arrumadinha, a família está toda escondida enquanto eu estou aqui e parabéns por isto, por esta iniciativa de não ficar apenas pela pandemia a partilhar este tipo de iniciativas. Parabéns por não desistir, porque se não existissem pessoas como a Ana, os outros preguiçosos ficavam no sofá e não se fazia nada, nem se conhecia ninguém. Por isso, muito obrigado. E essa é uma excelente pergunta, o que é isto da saúde mental? Eu gosto de pensar que eu tenho duas definições. Então vamos lá ouvi-la. Uma que é uma definição, digamos, mais pessoal, que assenta numa visão mais íntima. Porquê? Porque a introdução ela é muito subjetiva e a introdução é esta. Para mim, saúde mental é quando uma pessoa equilibrada, e é isto que é subjetivo, é sabermos o que é uma pessoa equilibrada. Mas ultrapassando isto nesta primeira definição, eu digo assim, é quando uma pessoa equilibrada consegue fazer aquilo que deseja fazer. Vou explicar um bocadinho melhor. É quando uma pessoa sabe o que é que lhe faz bem, sabe o que é que faz bem aos outros, põe a cabeça nisso e consegue fazer. Exemplo, uma mãe que sabe que não quer gritar em demasia com os filhos e que consegue não o fazer. Uma pessoa que sabe que deve acordar às 8 da manhã e não ficar a carregar no snooze e consegue fazer. Uma pessoa que sabe que deve comer de uma maneira equilibrada
e que na hora H resiste à tentação e que o consegue fazer. Por isso, eu acho que este autocontrole, esta Uhum. autoconsciência, é uma boa forma de nós vermos o que é a saúde mental. Mas é claro que isso depende de ser uma pessoa equilibrada e que tenha uma visão do mundo que esteja de acordo com a realidade. Portanto, se a pessoa, porque há pessoas que no fundo não sabem o que é bom para eles, não são com certeza aqui os nossos ouvintes. A maioria deles sabe o que é bom para eles. Portanto, Claro que sim. Ou seja, é juntar um bocadinho, Alfredo, é juntar um bocadinho autoconsciência e também autorregulação, com certeza, eu penso que sim. Para não mim, é? eu gosto muito dessa definição. É uma definição que eu trago no dia a dia. Para mim, ou seja, eu sinto a minha balança da minha própria saúde mental é Uhum. perceber se eu tenho cumprido com aqueles objetivos que eu determino e se eu consigo ter essa capacidade de agir em direção a eles. Porque Ok, depois, é claro que nós conseguimos colocar aqui na saúde mental pelo menos 3 pilares, sendo que um é o do equilíbrio emocional. Portanto, uma pessoa que esteja capaz de se interpretar de forma correta a si própria e ao mundo, o equilíbrio emocional. Depois certo, também gosto de incluir o ser capaz de avançar apesar da adversidade. certo. Ou seja, costumamos dar a isto outro nome, avançar apesar da adversidade. E para Sim, ou mim isto é mesmo com medo, como a resiliência. gente às vezes costuma dizer: "Estás com medo, vai com medo mesmo", não é? Mesmo com Exatamente, adversidades, avança na mesma, em vez de ires exatamente. mais depressa, vais mais devagar. E isto é saúde mental. Para mim, isto é saúde mental. Eu gosto muito de ver a saúde mental mais do que. Eu sou muito pessoa da prevenção e sou Sim, muito pessoa da promoção das competências e não tanto sim, da doença em si e da doença sim, mental, nomeadamente. Então, eu gosto de ver isto como fatores de proteção também. Uma pessoa que é resiliente, que avança apesar do medo, que tem esse sim, equilíbrio emocional, que é capaz de se olhar e perceber o que é e de ver o mundo também como um mundo da forma como ele é. E depois eu gosto que isto tudo tenha um sustento, digamos assim, que esteja em cima da responsabilidade individual. De saúde mental para mim também é nós podermos dizer assim, não, eu assumo a minha responsabilidade. E eu acho que há uma parte da minha vida que eu consigo controlar. E eu quero focar-me nessa. Isso para mim é saúde mental. Saúde certo. mental para mim não é quando uma pessoa diz que não vai gritar e passa o dia a gritar, ou quando uma pessoa passa a vida a dizer que a culpa é dos outros, que a culpa é da família, que a culpa é do Estado, que a culpa é do governo. Portanto, esta noção de responsabilidade pessoal, para mim também é muito importante nisto da saúde mental. Sim, porque é assim, nós sabemos que em relação ao passado já passou e nada podemos fazer. E realmente sabemos que existem pessoas que têm histórias muito dramáticas em relação ao seu passado, que também definem a pessoa que são, mas o que é certo é o que é que eu quero ser a partir daqui. As experiências do passado, sim, também fazem com que eu seja a pessoa que sou, mas eu também posso definir o que é que eu quero ser a partir de hoje. E uma decisão que eu tomo Acredito hoje pode perfeitamente nisso. determinar um futuro completamente diferente para mim, não é? Acredito perfeitamente nisso. Respeito profundamente uma visão mais psicanalítica da psicologia, mais ligada ao trauma, que realmente Sim, sabemos que há traumas que sim, sim, traumatizaram, sim, sim. mas a minha maneira de ver as coisas, e sempre foi assim, foi esquecer agora um bocadinho o passado, porque realmente ele está resolvido, eu não tenho medo dele, eu pelo menos, eu não tenho medo dele, mas depois quero ver no dia a dia o que é que eu posso fazer, como é que eu posso Exatamente. agir para assumir essa minha responsabilidade. E acho que isso é um grande sinónimo de saúde mental. Quando as pessoas Sim, dizem, sim, sim, não, sim. eu quero tentar resolver. Então, para o nosso público, conseguir aqui reter as ideias fundamentais, o Alfredo falou de 3 pontos fundamentais: equilíbrio emocional, como primeiro de todos, a seguir avançar, mesmo com as adversidades, mesmo com as Exatamente, eu contrariedades, punha equilíbrio emocional, eu punha avançar apesar da adversidade, e eu punha entre avançar apesar da parênteses, adversidade, e eu gosto que isto seja uma definição de resiliência, certo? e depois eu punha clareza nas decisões, Uhum. clareza nas resoluções de problemas. Portanto, uma Sem pessoa com saúde esquecer a mental. responsabilidade individual, que também E já foi depois a falado. base disto, para mim, a base disto é, e que está em todas, é esta responsabilidade individual. Esta clareza de eu vou tomar esta decisão e eu sei como é de tomar e Certo. eu vou fazer esta escolha e quero fazer esta escolha. Portanto, clareza na escolha. E a base disto é a responsabilidade pessoal.
Boa, boa, boa. Eu fico feliz que tenhas dito isso, que é, nós temos os nossos traumas, temos tudo, mas eu sinto que hoje em dia há muita gente que se anda a esconder nos traumas exatamente para não avançar. Exatamente. Sim, 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 concordo absolutamente. E E agora, todos, outro todos ponto que temos. é, quais é que tu consideras, serem os principais motivos que levam realmente a que as pessoas tenham, não cuidarem da sua saúde mental? Quais é que consideras serem os principais motivos para as pessoas não cuidarem de si? Olha, há um que me preocupa muito, que eu se calhar até vou deixar para o fim. Depois há outro que é muito conhecido e que eu gostava de apresentar de uma forma um bocadinho diferente, que é, há um que é o estigma. Ok. Portanto, a saúde mental ainda hoje tem o estigma. Ainda hoje, e cada vez mais, eu gosto de me definir como uma pessoa que tem uma licenciatura em Psicologia e que é o Dr. Alfredo Leite. Ou seja, é uma coisa diferente. Uhum. Exatamente, porque eu também sei que existe o estigma. Se eu dou uma palestra e me apresentam como psicólogo, eu sei que na cabeça das pessoas aquilo tem um impacto. Porque as Sim, pessoas associam psicólogo a problemas e a resolução de problemas. Portanto, há o estigma, isso nós não sim. podemos fugir. Mas este estigma, para mim, é uma moeda com duas faces, que é assim. Por um lado, há o estigma, por outro lado, nós parece que estamos sempre atentos a figuras públicas que falam de ansiedade ou de saúde mental. Por exemplo, uma das coisas que eu admiro em si é esta perseverança de continuar o podcast e ter o seu livro. Mostra o livro. Sério? Valori Valorizo muito isso, pois com certeza. E, portanto, se eu tivesse que organizar uma coisa, eu preferia convidar a doutora Ana para ir fazer uma palestra sobre saúde mental do que um famoso. E este problema do estigma tem estas duas caras, porque, por um lado, há estigma, não se fala nisto. Mas quando é para falar, chamamos os raminhos. Agora não queria dar o exemplo, mas pronto, é o que eu estou a dizer é, chama-se um famoso. Pá, e isto, no fundo, é como se estivéssemos com uma mão a falar de saúde mental, com outra Sim, mão a varrer a saúde mental para debaixo do tapete. Porque certo. cada um tem a sua visão pessoal, mas nós temos que chamar as pessoas que sabem do assunto. Portanto, o estigma existe. É verdade. Outra coisa que me choca muito, e não é a pior eu deixo para o fim, esta choca-me muito também. Doutora Ana, há pessoas que não sabem que estão com a saúde mental em risco. Há pessoas que não sabem. Há pessoas que pensam que é normal viver assim. Hoje Sim. em dia até já se proibiu a palavra normal, já nem se pode usar a palavra normal, e há pessoas que pensam que é normal acordar triste dias seguidos e que nem é Não, suposto. não é. Que é normal não termos vontade de tratar de nós. Então há um desconhecimento. E é verdade que às vezes entrar neste terreno é complicado, que é o terreno de dizer assim, não é normal, cuide de si, goste de si. É verdade, há pessoas que acordam com um sorriso. E às vezes parece que temos vergonha de dizer isto, mas há um desconhecimento também do que Uhum. é. A pessoa já está há tanto tempo a funcionar mal que ela tem desconhecimento do que é poder funcionar bem. E ainda mais quando depois começam a partilhar umas pessoas com as outras e esta é a normalidade, é andarmos mal, sem vontade, a fazer a contagem decrescente para chegar ao fim de semana. Quando a pessoa anda a viver, a fazer contagem decrescente para chegar ao fim de semana ou para chegar às férias, e assim, fogo, a maior parte do tempo a pessoa passa no trabalho, convém gostar do que é que está a fazer, não é? Convém Doutora, acordar, estamos em sintonia. levantar-se da cama com vontade, com entusiasmo de viver. Às vezes a frase é não é a segunda-feira que está mal, é a sua vida, é a relação com o seu trabalho. Às vezes eu já tenho vergonha de dizer isso, porque vou nas escadas, já aparece um carrancudo, chega à rua, está outro carrancudo, chega à área de serviço, está outro carrancudo, então está tudo carrancudo e nós temos que andar todos carrancudos, porque é isso, parece que fica normalizado o negativo. Aquela frase muito interessante do o que me importa é o silêncio dos bons e não há ação Uhum. dos maus, não é? Penso que é do Martin Luther King, penso que sim, ou do Mandela. É de uns deles, acho que é do Mandela. O que me importa é o silêncio, o que é o preocupante é o silêncio dos bons. E neste caso também parece que é a mesma coisa. Parece que as pessoas que, não todos temos dias, penso eu, mas aqueles que Sim, tendencialmente gostam de uma segunda-feira são os que estão mal. Ao ponto de já se falar em felicidade tóxica. Bem, sim. se é tóxica, não é felicidade. Portanto, se é tóxica, não é felicidade. Por isso, este desconhecimento existe. Por isso é importante este tipo de iniciativas
como a que a doutora tem, também de espalhar aqui mensagens positivas e de espalhar que nem sempre é normal andarmos sempre tristes. Verdade, muito verdade. E agora, para Ainda quem bem, quer sair do fundo do poço, eu também sou muito apologista de optar pelos métodos preventivos. certo, Eu acredito que as pessoas às vezes têm que chegar mesmo lá ao fundo do poço para irem pedir ajuda. E a minha forma de trabalhar, a minha metodologia é trabalhar educação emocional e desenvolver competências emocionais e sociais, mas de uma forma preventiva, realmente. Quais é que são as estratégias para nós colocarmos no nosso dia a dia para irmos melhorando o nosso nível de satisfação e de bem-estar? Toda a gente tem, digamos, um nível onde costuma andar mais. Agora, como é que é? Está mais acima? Está mais abaixo? Existem aquelas situações que realmente nos fazem sentir muito bem, muito felizes. Nós temos assim um pico, depois existem certo. outras que vão cá abaixo, mas depois voltamos à nossa normalidade. Agora, qual é que é a normalidade de cada um? E às vezes é preciso que a pessoa esteja durante muito tempo lá embaixo para ir pedir ajuda. Eu sou muito também apologista da prevenção e agora está na hora de começarmos a falar da prevenção. Então, há algumas sugestões que podemos aqui ter do Dr. Alfredo para utilizar no dia a dia para cuidar da nossa saúde mental. Uma sugestão que eu gostava então de deixar, de duas ou três que posso deixar aqui, uma delas é, nós temos que evitar negar a negação, a negação dos nossos estados de espírito, a fuga dos nossos estados de espírito, a fuga dos nossos problemas. Negação. Eu, como sabe, fiz algumas masterclasses sobre ansiedade. Algumas pessoas, para não dizer muitas, e pelo que eu pude ver, não era ansiedade. Elas estavam em negação em relação a outros problemas. Então, uma coisa importante é, nós temos que ter coragem para enfrentar os nossos problemas de frente. Certo. E escusando de meter rótulos logo, como ansiedade, depressão, ansiedade, mas se calhar há um problema. Então, não negar. Olhar os problemas nos olhos. Eu acho que isto Certo. faz toda a diferença. Sim, Não é sim, sim, sim. fácil, porque dói. É claro que há aqui Exato. um paradoxo, que é a doutora, quando vai falar de competências socioemocionais, vai ter e vai falar na prevenção, vai ter mais dificuldade quanto mais as pessoas estiverem a precisar. É aqui um paradoxo. Sim. A doutora vai ter mais dificuldade quanto mais as pessoas estiverem a precisar. Então, neste caso, o paradoxo é semelhante, que é, nós antes de ficarmos bem, talvez tenhamos de ficar um bocado pior. E para isso não Eu podemos aviso. negar. E temos que... Eu normalmente Como? nas formações eu aviso. Vão aqui Exato, haver exato. algumas tomadas de consciência que alguns vão gostar e outros não vão gostar, porque isto não é para fazer formação, porque às Fofinha, vezes é preciso ir abaixo para depois voltar a ir acima. E eu sou como destas disse há bem, formadoras, não sou daquelas que é tudo maravilhoso, porque não é. não é. Nomeadamente, quando a pessoa até tem uma decisão importante para tomar e anda a adiar essa decisão, enquanto anda a adiar essa decisão, os sentimentos são de polaridade negativa. Certo, Mal-estar, não é? E certo, depois às vezes apercebem-se, tipo, ups, claro, se calhar tenho que fazer claro, alguma coisa para sair daqui, porque não é a claro. medicação que a vai pôr melhor. A A, medicação vai alucinar o cérebro, vou-me a sentir maioria melhor, das mas é vezes de uma não. forma artificial, como diz A António maioria das... Damasio. Sim, sim, a maioria das vezes não. Só que lá está, a maioria também de nós, olha, um exemplo, eu faço sessões sobre as chamadas competências sociais, soft skills, competências Sim, socioemocionais, por exemplo, para jovens. sim, Quanto mais um jovem tem dificuldade em dominá-las, e quanto está mais próximo do ensino tradicional, de ouvir e perguntar pela matéria, ele mais dificuldade tem em perceber a importância daquilo. sim. Então, nós precisamos sair daí e ir um bocadinho à frente e pensar assim, não, eu tenho também aqui os meus demónios, as minhas sombras, e eu vou Sim, enfrentá-los. E se nós só andarmos a ser fofinhos, entre aspas, também connosco próprios, mais tarde ou mais cedo vamos pagar uma fatura. Esta sem tomada de dúvida, consciência é muito importante. É sem claro, dúvida. eu posso avançar com outra dica, digamos assim. Nós temos que ter a capacidade de gostar de nós próprios, uma certa compaixão pela nossa própria pessoa, com certeza. Mas Sem eu acho que dúvida. eles andam de mãos dadas, que é o enfrentar os problemas, irmos um bocadinho abaixo, olharmos Sim, olhos nos olhos com os nossos defeitos, com as nossas limitações e, ao mesmo tempo, gostarmos de nós. E eu penso que é este andar de mãos dadas com isto que nos pode levar a crescer e a desenvolver, no fundo, as nossas competências.
No meu E ter a caso, capacidade de pedir ajuda, porque às vezes a boa. pessoa não tem essa capacidade de pedir ajuda e às vezes a gente não Então, consegue sozinhos. Temos que então se, a, mesmo que pedir ajuda. se a doutora me permite, eu até vou dizer assim, eu gostava de falar nisso. Hoje em dia, eu já vou tendo alguma idade, vou fazer agora 27 anos, e então, por causa da minha experiência, eu já fui obrigado a reformular essa frase. E a frase que eu agora digo, que eu antes não gostava de dizer porque pensei que era redundante, mas afinal não é. As pessoas têm que procurar uma boa ajuda. E eu vou dar um exemplo. Se eu tiver uma dor nas costas, eu vou a um osteopata, a um fisioterapeuta, aquilo não está a funcionar, eu tento mais uma vez, se não está a funcionar, eu vou a outro. E eu tenho que escolher um que tenha conhecimento, que tenha sabedoria, que seja sábio, que tenha estratégias, que tenha experiência. Na nossa área também é assim. Já não basta procurar ajuda. Eu hoje já ouço coisas do tipo: agora há um site, tem apoio psicológico grátis, pode ter 10 psicólogos para depois escolher o seu. Escolher o seu, vai escolher aquele que lhe diz o que a pessoa quer ouvir, é isso? Então nós temos que ter cuidado nesta escolha. Temos que tentar escolher bem. Eu sei que não é fácil, mas eu hoje tenho que pôr o adjetivo. Se calhar aqui há 20 anos eu não dizia tinha que escolher uma boa ajuda. Hoje, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Escolher uma boa ajuda. E mesmo assim está a falar de quem vai a esses, prontos, a esses especialistas ou a essas consultas em que escolhe a pessoa que vai, com quem vai trabalhar. Mas eu digo pior, aquela pessoa que vai pedir ajuda a um amigo que não o vai conseguir ajudar. Lá está, tem que ser É uma alguém que frase. realmente consiga ajudar. E há muita gente que vai pedir ajuda aos amigos, que se calhar não têm experiência nenhuma naquele tipo de desafio que a pessoa está a ter. Sem dúvida, sem dúvida. Nós aí temos que ter bem esclarecidas as coisas. Os pais, não é muito difícil. A vida é muito simples, acho eu, em certas coisas, tem a idade que me diz, que é os Sim, pais devem ser pais dos filhos e não os filhos mandarem nos pais, não sim, é? Os maridos devem ser maridos da sua mulher e não ser sim. maridos das amantes. Sim, tem que haver Coisas aqui um básicas. bom posicionamento, não é? E os amigos são amigos. E os Não são psicólogos são terapeutas, psicólogos. não são Com médicos, não são certeza. psicólogos, Com certeza. tal e qual como as esteticistas e as cabeleireiras, porque eu, se por acaso vou à esteticista, vou à cabeleireira e estou a ouvir aquelas senhoras a falar, elas falam da vida toda delas. Mas é assim, eu não vou fazer gelinho. Quem Medo. Não, tem não, jeito para medo. pôr gelinho tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. A Não. piada, a frase No outro é. dia, olha, só assim para partilhar, que não sei se isto aqui acontece em mais sítios ou não. Uma amiga minha estava-me a dizer que ficou chocada porque estava a comentar com a cabeleireira que se não fossem os medicamentos e os ansiolíticos, ela já estava divorciada, que era a única maneira de conseguir aguentar o marido. Pois, 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 pois. E ela a ouvir aquilo. E as outras, sim, senhora, a concordarem. A concordar, E nós, pois tipo, claro. como assim? Como assim? É assustador. Isso é assustador, é uma vida em pausa, é uma vida com um V minúsculo e é assustador porque eu não quero jogar pragas ou rogar pragas, Deus, mas esta pessoa mais tarde ou mais cedo isso vai arrebentar, que ninguém aguenta isso. Pois. Ninguém O aguenta ter que isso. tomar, diz que se não fosse isso, já se tinha divorciado. Uau, espetacular, que relação fantástica que a O pessoa deve futuro vem ter. daí. Meu Deus, é Sim. assustador. Mas lá está, é o penso rápido, é o tal penso rápido que muitas das pessoas utilizam. É muito mais fácil tomar o ansiolítico do que ir tentar perceber o que é a causa que me leva a não dormir, não Claro, é? E claro. trabalhar sobre essa causa. É muito mais fácil, toma um medicamento e faz de conta que está tudo bem. É mesmo só faz de conta, porque a causa que levou a pessoa a ficar assim continua lá, o medicamento não tira. Eu penso que a maioria das vezes sim. A maioria das vezes sim. Isso, Pois. isso é o senso comum que nos diz, basta nós irmos perguntando. É também a investigação científica que vai dizendo. Obviamente, quem está medicado deverá continuar, mas eu acredito que as pessoas devem ter na Assim, cabeça que mas devem procurar uma em boa paralelo, ajuda. E a isso, boa ajuda é abrirem um bocadinho a sua mente e perceber o seu padrão, que é, será que se essa pessoa, isto é só um padrão, será que sim. essa pessoa já comprou um produto que diziam que tirava a gordura de tudo porque pensou que aquilo ia ser um atalho? Se calhar já comprou. E da Pois. mesma maneira comprou aquilo, também compra o comprimido.
Basta a pessoa analisar-se, a dizer assim, eu sou um preguiçoso ou não? Já tomei chá para emagrecer em vez de fazer uma dieta boa Uma e de dieta fazer alimentar boa? Já tomei um chá? Já. Então, provavelmente, há um medicamento que também está a fazer esse papel de chá. Então, é nós verdade, olharmos para nós e perceber se fantástico. aquilo é preguiça, se não. Porque depois lá está. Ter autocompaixão dá algum trabalho. Procurar ajuda, boa ajuda, dá trabalho. Dá trabalho. Ter rotinas, que é uma das coisas onde eu dou o maior tiro no meu pé. Eu nunca quero ser um ferreiro com espeto de pau, Pois, mas, para a minha defesa, eu não tenho horários certos e isso dificulta que eu tenha uma rotina. E uma certo. rotina é muito importante para a saúde mental, porque nós Porque também incluímos o anda desporto. sempre pelo país, de um lado para o outro, é mais difícil, não é? É É, mais difícil manter é. essa rotina de Há, horários, quem há anda dias sempre em foi viagem. Alvaiadre e à noite Lagoa, no Algarve. No outro Uau, dia estive em Ferreira do Zezer e depois estive em Lagos. Isto mesmo pois, dia. Então, isto não é fácil e eu não estou a queixar. Mas eu gostava de estar melhor, embora não esteja mal. De 0 a 100, estou 99. Mas gostava de estar 99. Mas esse 99 precisava de mais rotina. Por isso eu digo certo. sempre, quem tiver, felizmente, um trabalhinho das 9 às 6, e não tem muitas desculpas para não ter uma rotina. Então, uma rotina é algo que é muito importante, embora dê trabalho. Exatamente. Qual é a sua, doutora A mim Ana? Qual é a acontece sua mais ou rotina? menos a mesma coisa, tão depressa Ah, vou ao é? ginásio logo de manhã, como hoje, por exemplo, fui mesmo à hora do almoço, pá, foi quando deu, foi quando fui, mas Está não consigo bem, ter horários certos para as está coisas, porque bem, mas está aí a rotina. sim, Partilhe lá o ir connosco a vou. sua. O quê? Partilhe lá connosco a sua rotina de A minha bem-estar. rotina? Do Partilhe, do não é quê? por de bem-estar emocional, como é que costuma Ah, fazer? do Já sabemos que bem-estar. vai ao ginásio, também se Não, nota. entra sempre o exercício físico, a alimentação Muito. equilibrada, o jejum intermitente, só Ah, faço é? sim, normalmente sim, Qual é a janela que usa? 16/8, Quase sempre? Ou fica um sim. mês a fazer? Não, eu não sou fundamentalista, De vez não em sou quando faz. fundamentalista. De vez em quando lá furo o jejum intermitente, mas tento que seja assim. Ah! Tal e Ai, qual como tento também tendencialmente ir até 11h, 11h30 para a cama, mas ontem, por exemplo, estive a preparar um workshop para Viseu, só me deitei às 3 da manhã. Pronto, de vez em quando furar a rotina, mas há determinadas coisas. A água, também, 1,5 litro de água boa, por dia, hidratação, muito bom, sim. muito bom. E depois dançar, Ah, o é? desfrutar das pequeninas Mas coisas, dançar ao aonde? longo do dia, ao longo em casa, quando às vezes põe-se assim uma musicazinha, danço com o Pedro, danço com a Filipa. São Com os seus assim, são filhos? pequenos momentos de desfrutar o dia a dia, porque eu acho que é por aqui. Não é o comprar coisas, o comprar roupa, o comprar malas, o comprar o carro novo, não. O bem-estar é nas pequeninas coisas, é no desfrutar o processo, é em estar aqui a falar agora consigo, E é em estar a todas as gostar, semanas eu ter aqui uma pessoa diferente, e gostar conhecer, dessa partilhar. descoberta. Por isso são muitas coisinhas diferentes. E Muito agora, bom. os hábitos. Agora vamos aos hábitos do Dr. Alfredo Leite. Quais É é que são assim, os seus hábitos lá diários? está. Agora estou a ficar nervoso, porque é isso. Eu, como tenho esta vida de literalmente de escola em escola, porque eu Sim, trabalho em diferentes escolas, fica difícil ter uma rotina. Mas lá está, sempre que eu a tenho, embora também a fure, mas sempre que eu a tenho, eu estou melhor. E eu vou um bocadinho, é assim, eu tento não comer mal, eu tento praticar exercício físico, eu tento fazer uma coisa muito importante que é escrever, o tal journaling. o É muito journaling. importante. Um Sim, diário de emoções, ver o que senti. Mas, e isto obviamente que é uma partilha pessoal, não estou a vender isto a ninguém, eu penso que uma das rotinas que eu tenho da minha saúde mental tem muito a ver com o que a Ana já disse, que é eu sou uma pessoa muito boa a tirar a camisa e a ficar sem trabalho. Ou seja, o Dr. Alfredo Leite está aqui com o seu fato, mas daqui a bocadinho tira a camisa, veste a sua t-shirt e é outra pessoa, embora seja a mesma. Eu estou muito sim, bom nessa distinção e isso ajuda-me também na minha cabeça. Eu estou boa. a trabalhar, tenho a minha postura, isso ajuda-me. Quando aquilo Sim, acaba, eu tenho outra postura. Então, certo. essa divisão, trabalho, vida pessoal e Isso é na muito vida pessoal. bom. Isso é muito bom. A gente conseguir fazer essa segmentação. Eu tive agora, na semana passada,
num encontro de well-being organizacional e havia uma das oradoras que falava exatamente disso, de a vantagem que é em termos do nosso bem-estar e da nossa produtividade, quando a gente consegue fazer bem esta segmentação de trabalho, e acho engraçado ter falado sobre isso, em relação até a roupa, tira a roupa do trabalho e agora é família. Agora é Exatamente. pessoal e família. E ela diz que quanto melhor esta segmentação estiver feita, melhor é para nós, dizia ela. Work-life balance é o termo que está aí nas pesquisas, digamos assim. A Sim, questão da roupa é um pormenor, mas é um pormenor importante porque nós precisamos de todos os pormenores que nos ajudem a melhorar e esse certo, é um dos grandes desafios, porque senão eu estou com a cabeça a 100% nos problemas que tive, naquele miúdo que não me escutou, naquela coisa que eu certo. não consegui transmitir e isso é dramático. Então, quem me apanha numa festa, fora do trabalho, sem a minha t-shirt, eu posso na mesma dizer que sou o Dr. Alfredo Leite, mas as Uhum. pessoas não reconhecem que é o Dr. Alfredo Leite, embora seja. Então eu Pois. ali é como se Sim, fosse porque outra nós somos a pessoa. mesma pessoa, Eu não sou a é? mesma pessoa, só que é assim, eu estou Claro, a trabalhar e claro. eu respeito muito o meu trabalho. Não é Sim, que eu faça um boneco. Este sou eu em trabalho. Agora, quando acaba o trabalho, eu não sou a mesma pessoa. Eu acho esquisito que as pessoas pensem que a pessoa tem que ser sempre igual, não é? Então, não, quando isto acaba, eu tenho a outra parte de mim que, pronto, que tem a sua maneira de ser. E é isso que eu não quero perder. certo. Porque isso é força que me dá. Porque é fácil no meu trabalho, lidando com tantos problemas, Sim. já para não falar das deslocações, já não, para não falar. É cansativo. A doutora sabe, mas as Bem, instituições, há um telefone quebrado, para se ir para um auditório é preciso que uma pessoa dê a chave a outra, que vai dar a um senhor, que vai. Isto é pesado, não é? é, E para não falar num grupo de 80 miúdos que está a adorar, mas há lá dois que não estão a gostar nada. E a pessoa fica a pensar naqueles dois. Então, sim, se a pessoa depois não souber sair dali, tirar a certo. camisa, vestir a sua t-shirt e ter os seus momentos, fica muito mais difícil. E eu sou essa pessoa. Tenho a muda de roupa logo no carro e logo ali no carro já o doutor Alfredo Leite Olha, já já, está. já, já fiquei com mais essa estratégia para ajudar ainda mais a segmentar. Mas eu é engraçado que no meu dia de trabalho, é tipo, trabalho, depois é tempo para mim, depois é trabalho, depois é tempo para mim. E eu vou fazendo sempre isto várias vezes ao longo do dia. Essa é boa. Ah, eu não, eu geralmente não. Das duas, uma. Quando eu tenho trabalho, que são as palestras, os workshops, as formações, acordo já em doutor, viajo mais ou menos em doutor. Quando paro o carro, desce em mim o doutor, quem vai comigo Sim, percebe. Se eu levo, por exemplo, pessoas só mesmo próximas, o meu pai, se eu levo um sim, amigo sim, sim. pessoal, eles dizem, pronto, já lhe desceu. Pá, porque é assim, é uma concentração, eu tenho que Que estar giro. concentrado, porque eu não sei, eu não conheço a sala, não conheço o Certo. ambiente, não conheço Conheço, conheço. Então não é Sei, fácil. sei, sei. Então por Eu isso, principalmente aqui em casa, porque eu trabalho muito no online, não é? E então tenho muitas vezes formações das 6 às 9 da noite, ou mentorias, mas sou capaz de ter uma mentoria individual com alguém de manhã, mas depois combino um café ou combino um almoço com uma que amiga giro. minha e depois volto ao trabalho e vou Não, intercalando. isso é giro. No meu caso, não, porque lá está, eu quando faço trabalho é um bloco e depois Pois, então quando acaba, ali acaba. Geralmente exatamente. até uma das minhas estratégias, por isso é que eu não estou a vender nada, estou aqui a partilhar consigo. Eu viajo muito e as Sim, viagens podem ser chatas. Para mim é raro serem, porque eu quando saio, geralmente o trabalho correu bem, há uma descompressão e eu sim. aí venho por aí abaixo na autoestrada, como Ouvir uma paro, musiquinha ou fala ouço com uma alguém. música. Não, não, não. Eu não gosto de falar ao telefone. Eu não vou dizer que nunca mandei uma mensagem. Falar ao telefone eu não gosto, nem com auricular. Agora, ouvir uma música, mandar uma mensagem, mas não é isso. É olhar, pensar, parar o Sim, carro, ir à área de serviço, sair da autoestrada, entrar num isso. café e pronto. E a família já É sabe, eu não desfrutar o venho a correr. processo, é observar a viagem, porque às vezes até estamos a passar por, eu falo Está a isto falar da muito no vida, ginásio de Ana? emoções, quando nós estamos às vezes a passar até em sítios tão bonitos e que vamos só pensar noutras coisas e em vez de estarmos a desfrutar a paisagem, parar um bocadinho, observar, desfrutar, cheirar. Penso que a Ana deu agora uma excelente metáfora sobre a vida. A vida é isso, é nós É. aproveitarmos a viagem e pararmos e desfrutarmos das coisas. Eu nunca me Acontece no arrependi, presente, a vida acontece no presente, não é? Nem é nunca no me passado, nem é arrependi. no futuro, é no presente que a gente tem que viver. Já parei Muito bom. várias vezes para ver o sol, para fazer a minha Sim, meditação, nunca me arrependi.
E lá está, Isso, para cima ou para baixo, tenho que ir rápido para não me atrasar. À vinda, claro. eu venho usufruir. E a vida é um bocadinho isso. E muitas vezes andamos sempre preocupados com o amanhã, quando temos aqui este momento. Eu às vezes gostava de ser mulher, nomeadamente por causa do batom. Não sei se eu já se pode. Eu gostava, porque para pôr o meu batom, entrava logo naquela pose. Eu gostava de pôr um batomzinho vermelho e um Isso é que é. salto. Olha, Também essa aí gostava é de que pôr um eu faço. salto. Há bocadinho o Alfredo estava a dizer, tirar a roupa, usar outra roupa. E eu, para mim, vou trabalhar é batom vermelho. Ponto. Adoro, É o adoro, que é. É o que é. Há adoro. Eu bocadinho, quando gostava de ter estivemos à isso. tarde a conversar um bocadinho, estava com roupa de esporte e estava sem máquina, sem batom, sem nada, né? Agora já estamos assim uma coisa mais séria. Tem que ser Claro, com. faz parte, faz parte. É bom para nós, é respeito às outras pessoas e vai-nos fazendo bem. E as pessoas que estão aí em casa agora começam a olhar para si próprias, já estão de pijama às 9 horas, se calhar é cedo, se calhar até podiam ter outro pijama, que é ter um pijama Certo. até mais sexy, quem sabe. E, Muito e ao bem. menos nós estamos aqui vestidinhos, isso é importante. Agora a pessoa já anda aí daquele pijama do borboto, já chega a casa, veste qualquer coisa, como veste qualquer coisa, já anda tudo chateado uns com os outros, e não é assim, a pessoa tem E que não estar é no seu melhor. Meu Deus, olha, Por isso é que eu gostava de ter um batonzinho. mensagem final que queira deixar a toda a gente. Olha, a mensagem final é dirigida completamente a si, que é obrigado e parabéns mais uma vez, e quem me dera que se as pessoas olhassem para si e aprendessem essas duas coisas tão importantes consigo, eu próprio também já ficava de consciência tranquila, que é dancem como se ninguém estivesse a ver e do nada, e tenham um sorriso luminoso daqueles que não engana ninguém e que vem mesmo da alma, e isso faz toda a diferença. Fui muito privilegiado por ter partilhado aqui este bocadinho consigo. Muito E obrigado. agora projetos. Muito obrigada Então por pronto. já. Os Projetos. os meus Projetos que projetos é têm. assim. Obrigado por isso, que é para as pessoas também saberem. É Certo, assim, uma parte fundamental do meu trabalho, se calhar são 60% ou 70%, é uma viagem que eu faço pelas escolas do país, nomeadamente com sessões para alunos. E estas sessões cruzam o tema da saúde mental, da certo. promoção de valores, Boa. partilhando ideias sobre a promoção da leitura. Portanto, eu acredito que a leitura é uma forma de desenvolver o cérebro e eu vou pelas escolas fazendo isto. Então, era para partilhar isto, porque a maioria das pessoas que me vê aqui não percebe muito bem que eu estou todos os dias nas escolas com este projeto que tem este intuito de promover a saúde mental a partir da promoção da leitura. Da leitura. É este o projeto que eu gostava de partilhar. E com que faixas etárias é que costuma trabalhar? Eu faço isto há 23 anos. Eu comecei com o primeiro ciclo e eu, neste Certo. momento, eu trabalho com todos os níveis de ensino. Dá uns anos para cá, deixei de trabalhar com o pré-escolar, mas trabalho com todos os níveis de ensino, incluindo com universidades. Eu faço sessões de Ok. sensibilização, convidado pelas professoras, e neste momento estou aqui a marcar. Ainda hoje marquei para uma localidade que não me recordo do nome, que é típico meu, porque eu marco só e vou. Ainda hoje marquei aqui, por exemplo, para o Colégio Valsacina, onde Uhum. especificamente me pediram para ir falar também do tema da felicidade, e é Certo. todos os níveis de ensino. Portanto, os Tão professores giro. é que escolhem as sessões partindo das obras e dos textos literários que eles trabalham, e depois o que eu Certo. faço, no fundo, é uma sessão que acaba por ser um dinamite cerebral, em que os miúdos pensam naqueles temas, participam, refletem e ficam com uma nova motivação para ler a obra. Ai, que giro. Ou seja, trabalha sempre com as obras que os meninos já estão a trabalhar, na área do Exatamente. português. Dê lá um Ai, que exemplo. máximo. Dê lá um exemplo. Um exemplo, um exemplo. Os Lusíadas. Os Lusíadas é fantástico, é uma obra fantástica que eu geralmente só trabalho para o 9º ano, mas há secundário também, e é uma sessão em que eu falo de várias competências, Ok, como por exemplo, o avançar mesmo com medo, exato. e depois surge os Lusíadas como um livro que fala disso. Portanto, eu Ai, faço essa ponte. Então eu trabalho os Lusíadas há 20 anos nas super escolas. criativo. É um projeto Eu super fico muito criativo. feliz. Não há concorrência Não nesse há, neste projeto. aspecto não há, porque é assim, como eu comecei, eu neste momento, as obras que eu tenho na cabeça, eu próprio já nem sei quais são, por isso é que eu pedi um exemplo, Pois, porque eu percebi. é muito peso.
Pois Só que eu é. comecei com poucas, fui alargando o leque. Então hoje tenho Sim. várias obras, cada obra tem a sua seção e eu cruzo valores, atitudes, comportamentos, competências com os temas presentes na obra. Ok. Os Lusíadas, por Mesmo exemplo, lírica, trovadoresca, depois são os professores que escolhem? são as pessoas que escolhem, sim. Os Lusíadas, por exemplo, é um bom exemplo, que é daquelas obras que quando marcam, eu estou tranquilo, porque já a fiz muitas vezes, também Certo. tenho um prazer especial em fazê-la, portanto, Boa. há outras em que eu tenho que estudar mais e não gosto tanto da obra, mas faço na mesma. Certo, E, certo, e certo. este é um tema que é muito importante, porque é promover a leitura, ao mesmo tempo que estamos a promover os valores e as atitudes, e este projeto, basicamente, tem o nome de Contos com Reflexão, Ok. e ele Porque faz é que isso mandar. não veio na nota biográfica que eu pedi? Isso devia ter vindo aqui na nota biográfica. É para acrescentar. Pois é, assim, eu sou muito mau em StreamYard e em notas biográficas, em biografias e em papéis. Eu devo ter uma perturbação qualquer que eu devia estar a identificar, mas eu sou muito mau nisso dos papéis e não sei o quê. Por isso, geralmente, eu tenho uma colaboradora que neste momento até estamos um bocadinho afastados, houve também a Covid e isso tudo, que era a Teresa Bernardo. A Teresa Bernardo é que faz as minhas marcações Ok. e ela sabe mais das obras do que eu, porque eu nem sei quantas são. Só que depois daquilo lá estar, eu uns dias antes vou ver, renovo, estudo, vejo qual é o Certo. tema e aplico essa sessão. Por isso eu estou Epá, nas muito bom. escolas todos os dias. E depois lá está. Quando eu faço uma formação para professores, como a Sim, doutora Ana, não é ao sim, calhas, porque a doutora Ana também já foi professora. E eu também já sim, estive com os alunos. Por sim. isso, quando eu faço uma sessão para pais, eu Certo. digo-lhes assim: eu ontem estive aqui com os vossos filhos. E a vida é assim. Exato. Eu há dias estive na ESSA, Escola Superior de Saúde de Alcoitão, a Sim. dinamizar uma sessão sobre competências sociais, e uma rapariga disse: o senhor já esteve na Lourinhã? Não, peço desculpa, Anção. Não, Então. Ancião. Ancião. Ok. Pronto, Ancião. É. Porque também há uma terra que é Ançã. E também há Lourinhã. Mas a terra E que é ela me giro porque disse se foi: trabalha com as crianças, os adolescentes e os pais e os professores e pronto, é toda a gente. É toda a gente. é assim que eu vejo a educação. Certo. A É como faz educação é. sentido. Com certeza. E sabe que há preconceito em relação a isso? Sabe que há pessoas que às vezes me chamam para uma palestra para pais e não percebem como é que eu depois consigo falar com os jovens. Quando, no fundo, isso é que para mim faz sentido. E eu não Sim, tenho sim, público sim. preferido. Para mim foi ao contrário. Primeiro comecei com as crianças, depois jovens, porque também tive durante 7 anos a trabalhar com um projeto PF que era só com jovens com muitos problemas em termos sociais, Conheço, conhece, de sim. tribunais, pronto. Sim, sim, Tive conheço. durante 7 anos a trabalhar com esses jovens e só depois é que eu começo a dar formação a professores e agora há outras áreas também, outras áreas profissionais. Por isso Professora é Ana, eu tenho, possível a gente conseguir trabalhar com os públicos todos. com certeza. Professora Ana, eu Claro. tenho que lhe agradecer assim, agradeço-lhe assim na imagem de todas as professoras, porque é assim, há 20 e tal anos, eu era coordenador pedagógico de um projeto, quando acabei praticamente a minha licenciatura em Psicologia no ISPA, do ramo Certo. educacional, eu era Sim. coordenador pedagógico de um projeto. E Ok. esse projeto levava às escolas uma cúpula insuflável, onde os miúdos viam um filme. Ok. Eu era o coordenador pedagógico. Um dia faltou um monitor. Os monitores geralmente eram professores que faziam o acompanhamento dos miúdos e que no fim do filme perguntavam se havia dúvidas e tal. Certo. Faltou um monitor, eu fui. Um Sim. bocadinho inexperiente, mas bastante teórico, mas fui. E quando eu acabei de falar com os miúdos, há 20 e tal anos, foi uma professora que disse assim: olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa, você é um excelente formador. E essa palavra ficou na minha cabeça, porque eu fiz aquela sessão saída da minha cabeça, eu não fiz uma sessão dúvidas, eu provoquei-os, eu lancei uma dúvida, eu fiz uma pergunta, Certo. contei uma história, e ela disse, olha, isso é um excelente formador. E foi por isso que eu comecei a trabalhar com adultos, por culpa de E uma depois a pessoa também professora. começa a gostar, né? Claro, Vai claro. vendo a atividade e começa a gostar. Eu adoro, a minha vida, eu preciso estar num palco, também gosto de estar aqui no StreamYard, mas eu gosto mesmo de estar num palco Até ou se numa sala de habituava a isto, formação. até se habituava a isto. Não, depois da luz acender fico feliz, mas até começar estou muito É até deprimido. acender é que, ai tal, um Estou bocadinho muito deprimido nervosinho, aqui faz no. parte, Faz faz lembrar parte. o Zoom. Mas É pronto, isso. é trabalho, estamos a trabalhar. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, foi um Eu é episódio que agradeço. espetacular, acima das minhas Obrigado, eu. expectativas ainda, e Que já bom, eram altas, não é? que Acho que bom. foi fantástico, muito obrigada por ter aceito aqui o meu convite
E a todas as outras pessoas que ainda não estão aqui a assistir, despeço-me até à próxima Obrigado. segunda-feira para Inspire-te mais aqui no um exemplo da episódio doutora. de Tenham Emoções em este Podcast. brilho. Obrigado. Obrigada.